Seja bem-vinda, viu, Carol? Obrigada, Tony, pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho mais, já que eu sou uma nutricionista um pouquinho fora da curva. Geralmente, quando as pessoas falam de nutrição, pensam logo em emagrecimento. Isso, exatamente. Só que nutrição não é só isso, não é só hipertrofia, não é só academia, não é só para quem quer malhar. A nutrição, ela é uma ciência poderosa e na saúde da mulher ela faz uma diferença assim absurda. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Para quem tá te ouvindo pela primeira vez, né, tá ouvindo assim, Carol Araújo, nutricionista, me diga uma coisa, como chegou a nutrição na sua vida, há quanto tempo você já tá, né, na área, nos conte um pouquinho, você é de Serra Talhada, você é da região, qual é a cidade? Fica à vontade para traçar seu perfil rapidinho. Então, eu sou de Custódia, na verdade, a minha família é de Flores, mas eu nasci e criada em Custódia. Eu sou nutricionista há 16 anos. Não escolhi a nutrição, eu digo que foi a nutrição que me escolheu. Eu queria alguma coisa na área de saúde, nunca tive estômago para medicina, odontologia muito menos, sempre morri de medo de dentista. E fiquei na dúvida entre nutrição e fisioterapia. Minha mãe olhou para mim e fez assim: menina, fisioterapia é muito osso para estudar, vai fazer nutrição. Aí eu fui. Tá vendo? 16 anos, nem parece, viu? Que ela disse: olha, eu comecei cedo, novinha, muito bem. Então, 16 anos já na área de nutrição. E aí, como você colocou no início, né, que você é um nutricionista fora da curva. O que seria esse fora da curva, para que as pessoas pudessem entender? É essa atuação mesmo voltada para a saúde da mulher? Então, a gente acaba meio que associando sempre a nutrição ou o profissional do nutricionista quando fala mais de estética. Quando é uma pessoa gordinha, procura um nutricionista que tu tem que emagrecer. Tá na academia, vai lá para ela passar um whey para tu tomar. É mais ou menos isso. Uma hipertensão, uma diabetes, acaba associando a profissão do nutricionista simplesmente ao fato de emagrecer pessoas ou fazer pessoas ficarem fortes, malhadas, enfim. E o ramo da nutrição que eu atuo é como se eu fosse uma ginecologista da nutrição. Eu trabalho com ginecologia, tratando patologias ginecológicas, como SOP, endometriose, candidíase, TPM, cólicas menstruais intensas, infecções urinárias de recorrência. Tudo isso a nutrição trata. Isso está ligado diretamente à alimentação. Sim, ou infertilidade, às vezes uma mulher ela não consegue engravidar e a medicina ela não encontra o motivo pelo qual. Tá tudo certo, os exames tudo certo, mas aí a gente vê, é uma deficiência de uma vitamina, uma tireoide que tá um pouquinho descompensada e a gente trata com a alimentação e essa mulher consegue engravidar. Que bacana. É muito bacana, além do cuidado de gestante, né? Porque a gente ajuda essa mulher a engravidar e cuida dela para ela ter uma gestação saudável também. A nutrição faz tudo isso. E então você decidiu fazer isso. Você hoje então é nutricionista com essa especialidade para justamente a fertilidade, ginecologia, né? E obstetrícia. Rapaz, que bacana. É a primeira vez que eu vejo falar de uma especialidade dessa dentro da nutrição, né? Toda vez que já viu nutrição esportiva, né? E tudo mais, mas eu, quando vem o pessoal que tem passado por aqui da área de medicina, de todas elas, eu já fico com medo, que eu digo, rapaz. Isso, né? Sebastião fica com medo aí, dizendo, quando olha pra ele assim, essa barriguinha dele, né? Porque eu gosto nem de falar cuscuz, também. A gente tava conversando aqui que eu gosto de cuscuz, aí pronto. Mas cuscuz é maravilhoso, dá pra colocar cuscuz na dieta tranquilamente, em quase todos os casos, menos em tratamento de candidíase, mas é só por um tempo. Muito bem. E eu queria, pra gente poder falar então sobre isso, o que chega mais para você, Carol, no consultório, as mulheres que buscam essa ajuda, é mais pela questão da fertilidade ou, por exemplo, essas questões, né, da endometriose? Tem muitas mulheres que sofrem bastante, né? Enfim, questão de ciclo menstrual, que muitas mulheres também sofrem. Pode ter um conforto, né, indo em busca justamente de uma profissional com a sua especialização? Demorou um pouquinho, sabe? Para as pessoas perceberem o poder da nutrição, a atuação do nutricionista nessa área, porque é uma área relativamente nova de atuação. Por isso que vocês não conhecem tanto, né? Tô aproveitando aqui meu pioneirismo. Eu até tava dando uma olhada no seu Instagram lá, aí olhando lá, rapaz, que interessante, ela fala muito sobre isso, né? E eu fiquei bem curioso
para entender um pouco mais dessa área. Sim, a maioria das... Eu estava até ontem fazendo um levantamento sobre as pacientes que eu atendi esse ano e a grande maioria foi sobre fertilidade. E geralmente essa infertilidade está associada a alguma patologia, como endometriose, como SOP, uma irregularidade menstrual. O problema é que a gente, enquanto mulher, foi ensinada que menstruação dolorosa é normal. Então você sangrar horrores e morrer de dor, simplesmente o povo virar, não, a menstruação é assim mesmo. Desde criança como que eu só um chocolatezinho para passar TPM. Exato. Sendo que dor não é normal. A gente sente um incômodo, obviamente, porque a gente tá sangrando, mas sangramento excessivo ou sangramento muito pouco, sentir dor demais, não é normal. A gente precisa procurar um atendimento médico especializado e a nutrição tá para ajudar nesse tratamento também, porque não é só com medicação que a gente resolve as coisas. A medicação, ela alivia os sintomas, mas na grande maioria das vezes ela não trata. O que trata é a mudança do estilo de vida, e a alimentação é a base do nosso estilo de vida. Hoje, no mundo onde a gente ainda tem isso, e eu tô percebendo, e isso é muito bom ouvir essas palavras suas, que mostra que a gente está tendo uma mudança, uma virada de chave em relação às práticas, né, da área da saúde, para acabar com aquela história de tá com dor, toma um remédio para tratar, mas não vai atrás da causa, né, da raiz do problema, como se fosse uma questão matemática, né? Então é importante ouvir isso, né? E que muitas vezes a gente tem aí as mulheres se enchendo de remédio, né? Com polifarmácias em casa, com vários medicamentos para tomar por mês ou por dia, e aí você chega para sua especialidade, que se mudar, colocar algumas questões nutricionais, você pode estar resolvendo o problema. E é muito mais fantástico, simples, né? Não, e é muito mais simples do que se imagina. Às vezes as pessoas acabam também associando, acho que não vou nutricionista não, que ele vai tirar tudo que eu gosto. Mas não é sobre tirar. Sebastião estava dizendo isso antes da entrevista. Rapaz, será que a nutricionista vai dizer que é para parar de comer cuscuz? Nada. Nutrição é muito mais sobre inclusão do que sobre restrição. É mais você aprender a comer do jeito certo, para o objetivo que você tem. Obviamente que dependendo do tipo de patologia que você tem ou da necessidade que você tenha naquele momento, algumas restrições elas podem ser necessárias, mas na grande maioria das vezes são restrições temporárias. São só alguns ajustes, algumas investigações que a gente precisa fazer, mas como é tão bom. E outra, quando a gente para pensar na questão da nossa vida como um todo, tem como a gente escolher fazer certas coisas. Exercício é super importante, mas se você não fizer o exercício, você não vai deixar, você não vai morrer porque não foi pra academia, mas deixa de comer pra ver se tu dura muito tempo. Então, já que a gente tem que comer, vamos aprender a comer do jeito certo. Isso. Vamos aprender a fazer da comida nossa parceira e não nossa inimiga. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, não precisa ter medo de comer. Exatamente. Agora, uma coisa que é interessante, e quando a doutora fala sobre isso, né? Mas eu vou comer o quê? Não, você não pode comer arroz assim, pode macarrão, não, tal. E eu vou comer o quê? Essa é a pergunta. Vai sobrar o quê para me comer? E infelizmente a gente tem uma indústria alimentícia que ajuda, né, a propagar a má alimentação. É muito fast food, muita comida pronta, né? Esse corre-corre do dia. Eu sei que muitas mulheres devem perguntar isso a você, né? Sobre como é que eu vou então traçar, né, uma estratégia para poder me alimentar bem, né? De preferir alimentos frescos e preparados, né? Em casa. Então, como é que seria então para lidar, né, com essa indústria alimentícia tão poderosa que nós temos, né? O segredo da alimentação adequada está muito na organização. E a gente não pode também encarar os industrializados como sempre sendo do mal. Existem os industrializados do bem. E eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou nutricionista. Então eu tenho uma rotina que também não é fácil. E eu sei o quanto que é difícil para as minhas pacientes terem que administrar todas as vertentes que é ser uma mulher. Então a gente precisa aprender o que dos industrializados vai fazer com que a nossa vida seja facilitada, ao mesmo tempo que não faz com que a nossa saúde seja prejudicada. Então é só a gente conhecer de verdade, saber ler um rótulo, por exemplo, para saber escolher qual produto pronto a gente vai colocar na nossa rotina e tirar 1 hora, 2. Eu tirando 2 horas do meu final de semana, do sábado ou do domingo, eu consigo planejar a minha semana inteira, deixando tudo mais ou menos adiantado, verdurinha cortada, fruta lavada. Para quem não tem problema com comida congelada, pode fazer a comida no sábado, no domingo e congelar para a semana inteira. Aliás, comida congelada, ela pode ficar até 3 meses no congelador. Então,
é só a gente e saber. Não perde nenhum tipo de nutriente, né? Não, obviamente não é a mesma coisa da gente comer uma comida fresca. Vai perder, mas a quantidade que perde, certamente é muito pouca comparada a uma substituição errada. Então, por mais que seja um alimento que não é igual até no sabor, né? Daquele feitinho na hora, mas é muito mais saudável do que a gente pegar, sei lá, uma lasanha pronta da Seara, colocar lá no micro-ondas e comer. Não é melhor pegar teu feijãozinho e arroz que tá ali congelado e descongelar e comer? Então é mais uma questão de escolha, você sabe de organização. Como foi feito. Exato. Que você colocou lá o seu tempero, né? A sua forma de cozinhar tem tudo a ver, né? Isso é muito bom. Aproveitando também pra gente falar um pouco mais, eu estava dando uma olhada aqui que você também faz uma preparação como você falava que as mulheres procuram mais, e seu levantamento apontou para a questão da fertilidade, né? Ou seja, mulheres que querem ser mães, mas com alguma dificuldade não está conseguindo, né? Por algum problema, por alguma doença relacionada a isso. E aí tem essa preparação, você tem um trabalho de preparação para gestação também, né? Exato. Como é que funciona? Eu fui a minha primeira paciente, na verdade, né? Quando eu decidi que eu queria mesmo ser mãe, e 6 meses antes eu já comecei um processo de dieta para engravidar. Fui na ginecologista, fiz meus exames, vi quais eram as vitaminas que eu tinha deficiência, comecei a fazer a suplementação dessas vitaminas, mudei meu estilo de vida, coloquei o marido também para poder praticar uma atividade física. Então foram 6 meses preparando o meu corpo para poder receber o meu filho. Tanto que na primeira vez, quando eu liberei, eu já engravidei. Eu só tentei uma vez e já foi direto. E o menino tá aí com 4 anos para contar a história. Então hoje, bacana. O que eu fiz comigo, só que hoje com muito mais conhecimento, porque o meu filho já tem 4 anos. Então há 5 anos atrás, eu tinha um conhecimento muito mais limitado, era mais a parte materna. Hoje eu consigo ajudar as minhas pacientes, não só com a minha experiência prática, mas com todo estudo que eu fiz de lá pra cá, porque eu fiquei encantada, apaixonada com o resultado. Porque de verdade, eu não tenho como te dizer, foi isso que eu fiz que fez com que eu engravidasse tão rápido. Mas e se eu não tivesse feito? Será que teria acontecido? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que a nutrição me ajudou muito, que era a arma que eu tinha e foi a que eu usei. Então não só engravidei rápido, como eu tive uma gestação muito saudável. Eu engordei só 7 quilos na minha gestação inteira. Com 10 dias no pós-parto eu já estava com o mesmo peso que eu tinha antes de engravidar. Meu filho mamou, uma criança extremamente saudável. Enfim, a nutrição salvou a minha maternidade e é hoje que eu faço com as minhas pacientes. Tem mulheres que o processo é muito, muito rápido. Não tem dificuldade de engravidar. Às vezes me procuram, Carol, eu queria só me preparar. E aí a gente faz ali um ajustezinho de dieta e engravida. Eu tenho pacientes de 4 anos tentando engravidar e a gente fez um ajuste, 40 dias depois ela estava grávida. Então tá nítido que essa questão nutricional e alimentar, ela tá ligada diretamente, né? Intimamente ligada. Então, quando a gente para pensar que não tem como o nosso corpo estar bem se a nossa alimentação ela não estiver organizada. E o que serve para mim, enquanto mulher que não tem patologia nenhuma de base, não serve para uma mulher que tem endometriose, não serve para uma mulher que tem SOP, uma mulher que tem a reserva ovariana baixinha. Eu tenho uma paciente, inclusive, ela é aqui de Serra Talhada, que ela já tinha recebido o encaminhamento de FIV da ginecologista dela, porque ela tinha poucos óvulos. Apesar de ser jovem, 35 anos, ela tinha uma reserva bem pequenininha e ela insistiu que engravidaria naturalmente e a gente passou por um processo de janeiro até outubro de mudança de estratégia. Ela entrou com a acupuntura e o neném tá aí, ela já tá no 2º trimestre da gestação. Em junho, se Deus quiser, temos um novo Serra Talhadense aqui, se Deus quiser. Muito bem. Então a gente tem resultados muito positivos e faz muita diferença na fertilidade, sim. Isso, o SOP que a doutora Carol tá dizendo, a gente fala, né? Só para explicar a sigla, né? É a síndrome dos ovários policísticos, né? Para as mulheres entenderem, às vezes pela sigla não compreende, mas é sobre os ovários policísticos mesmo, né? Além da preparação para a gestação, você tem um acompanhamento também durante e também no pós, né? Existe esse trabalho também. E existe o que você pré-natal realiza, nutricional, né? Porque além do pré-natal com obstetra, que é extremamente importante, que tem que ser feito, existe o pré-natal nutricional, onde a gente garante que essa gestante, ela vai passar a gestação inteira sem ganhar peso, além do necessário, sem desenvolver um diabetes gestacional, ou quando ela desenvolve, a gente cuida do diabetes gestacional só com a alimentação. Não precisa a gestante entrar com medicação. Remédio, né? É muito raro. Até hoje, de todas as gestantes que eu atendi, as que fizeram a dieta, nenhuma precisou de insulina.
todas a gente resolveu apenas com a alimentação. Além de tudo, a gente cuida para não ter uma anemia, garante o aporte correto, tanto via alimentar, porque o que é que muitas vezes acontece? As pessoas acreditam que aquele polivitamínico que o obstetra faz, eu digo, o obstetra faz o melhor que ele pode. E o melhor que ele pode, dentro do que se é da medicina, é o polivitamínico genérico, que você vai na farmácia e é a mesma coisa para todo mundo. Mas cada gestante tem uma necessidade nutricional individual. E primeiro ela precisa ser suprida via alimentação. A suplementação é o plus. É aquilo lá, não consigo comer via alimentar e a gente coloca via suplementar. Mas se a alimentação estiver bagunçada, não adianta. Não adianta você pegar uma gestante que tem um intestino ruim e meter comprimido de vitamina nela, porque não vai adiantar, só vai piorar ainda mais o intestino, ela não vai absorver. E na maioria das vezes, o que eu percebo é chegando no final da gestação, cansada, desnutrida, com anemia, tendo que partir para tomar ferro na veia, porque não comeu direito. Então, o pré-natal nutricional é pra gente evitar essas complicações durante a gestação. E é de estrita importância, porque no pós-parto vai fazer diferença essa nutrição. Vixe Maria, vendo? É muito complicado, viu? Não, mas é uma pauta que tem... complicado necessário. E é simples, é a gente que complica, porque todo mundo precisa comer. Isso. Então, é simples, é fácil de resolver. Imagina, Sebastião, tu passar um dia sem comer. Não imagina, né? Ela tá falando isso tudo da mulher e o que é que tem que ser feito, eu fico pensando nas coisas que eu como. Olha, tem muitas ouvintes aqui, né? Parabenizando pela pauta, né? Eric Inácio tá aqui. Boa tarde, parabéns pela pauta também. Deixa eu ver aqui quem é. A Creuza. Tem dizendo aqui, olha, passa o nome tá dizendo aqui, olha, passa o número dessa nutricionista pra mim, ó. Tem um ouvinte aqui, já vou passar, tem a parte que ela vai explicar direitinho aonde você encontra ela, né? Se caso for um paciente de outra cidade, ela vai explicar também como é que faz pra ter esse acesso também. Tem um ouvinte que diz o seguinte: olha, pede para ela falar um pouco de forma esclarecedora o que é a endometriose e essas consequências. E aí eu até aproveito para falar, você até citou sobre a endometriose, que inclusive segundo os ginecologistas, é um dos meios, um dos problemas que está atrelado diretamente à questão da fertilidade, né? Atrelado a isso. E aí, de que forma age, né? Acho que ela quer saber que tipo de alimentação ajuda, né, nesse combate à endometriose. Vamos tentar entender o que é endometriose. Acho que ela perguntou isso também, né? E né? as consequências, né? A endometriose, falando de uma forma bem simples, é o crescimento de células que eram para estar dentro do útero, fora do útero. Então pode ter endometriose ali, geralmente os focos mais comuns é nessa parte do abdômen. Tem mulher que tem no intestino, tem o endometrioma que acomete o ovário. Tem vários lugares onde essa célulazinha que não era para estar, ela cresce. Já tem até, ontem eu estava ouvindo o podcast e um médico falou que já se achou células de endometriose em homens. Peraí, rapaz. Então é uma doença extremamente complexa que não existe uma explicação da medicina de o porquê que ela acontece. Mas ela é uma doença de base inflamatória e que tem um cunho hormonal, uma dependência hormonal muito grande. A maioria das mulheres que tem endometriose tem um quadro que a gente chama de predominância estrogênica. Ela tem muito mais estrogênio, que é um hormônio que a gente depende dele enquanto mulher, do que a progesterona, que é outro hormônio que deveria estar equilibrado. Era pra gente ter aqueles hormônios numa balança que não sobe nem desce. No equilíbrio. Isso, no equilíbrio. E a mulher com endometriose, ela tem um excesso de estrogênio. E essas células que crescem fora da cavidade uterina, elas acabam provocando muita dor ou dor nenhuma. A seriedade da endometriose, ela não está atrelada a sintoma. Eu tenho um paciente que tem endometriose profunda que achou por acaso. Ela foi fazer um exame e o médico achou, mas ela não tem sintoma de nada. Ela usava tadeu de cobre, não tinha cólica menstrual, não tinha excesso de sangramento. Eu tenho um paciente que o médico não achou foco, mas ela tem toda a sintomatologia. Ela sangra muito, ela tem muita dor durante o período menstrual, ela tem dor fora do período menstrual. Então a endometriose é uma doença muito complexa que existe. Sentir dor todo dia não é normal, né? Não, sentir dor, na verdade, aquela dor que te incapacita, quando a gente tá falando sobre questões ginecológicas, que você não consegue sair de casa. Tem mulher que quando menstrua não consegue ir pra escola, não consegue trabalhar. Isso não é normal, isso é anormal. E quando a gente sente uma dor, principalmente nessa região abdominal, às vezes nas costas, tem muita paciente que diz que sente uma dor assim nas costas que não consegue explicar e ela piora no período menstrual. É porque é mais ou menos assim. Imagina, todo mês que a gente menstrua, a gente sangra, né? As células da endometriose
endometriose, que estão fora do útero, toda vez que a gente sangra, elas sangram também. É como se a gente tivesse pequenas hemorragias ao longo do corpo. Imagina o tanto de dor que uma mulher dessa não sente. Só que isso acontece muitas vezes por conta do excesso. E, na verdade, esses focos causam uma inflamação muito grande no corpo da mulher. E é aí que a nutrição ela entra. Porque tanto na nutrição a gente consegue fazer com que diminua essa quantidade de estrogênio circulando no corpo, porque o nosso intestino é responsável por colocar esse excesso de estrogênio para fora, como diminuir a inflamação. Então, a nutrição, na verdade, é a base do tratamento da endometriose. Existe hoje na medicina a opção de bloqueio hormonal. Faz com que o estrogênio ele fique controlado. Dá uma medicação ali, uma pílula de progesterona, para poder a mulher ficar com aquele estrogênio controlado. Dá a progesterona para compensar o excesso de estrogênio. Então ela está bloqueada hormonalmente. Apesar de não ser um anticoncepcional, é um remédio que te bloqueia hormonalmente e faz com que você não consiga engravidar. Como é que eu digo para uma mulher com endometriose, que quer ser mãe, que para tratar a doença dela, ela não vai poder ter filho? Não é assim que trata. A gente precisa tratar essa mulher e ajudar ela a ser mãe, que é o que ela quer. E a gente faz isso com mudança no estilo de vida. A alimentação, é sono, é exercício físico, é beber água direitinho, é fazer terapia. Então, terapias alternativas, isso não invalida o trabalho do médico, não é isso que eu estou dizendo. O médico é extremamente importante para estar com parceria com a gente. Até porque muitas vezes as dores são tão incômodas que enquanto essa mulher não desinflama, o ideal é ela estar bloqueada. E a gente precisa do médico para poder fazer isso. Mas ao longo do tempo, o objetivo é que ela viva sem o hormônio, é que ela viva tranquila. E para isso, só a nutrição que faz. Muito bem, tá explicado. Eu vou trazer só mais 2 questionamentos aqui pra gente poder fechar e também falar que a doutora Carol Araújo, gente, ela vai ser homenageada no The Oscar, né? Que a gente tá em parceria, né? Foi escolhida então e vai estar sendo homenageada, ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte, né? Boa tarde. Pergunta para ela, né, para a doutora, uma mulher que já tem 47 anos de idade e não menstrua mais, né, se pode ainda fazer algum tipo de tratamento para engravidar. Já tem 1 ano que não vem mais a menstruação. Essa pode estar no processo já de menopausa. De menopausa. Se já né? tem 1 ano que não menstrua mais, a gente já caracteriza como menopausa. O diagnóstico da menopausa é ficar 1 ano sem menstruar. E 47 anos, né? E pra ser mãe depois de menopausar, muito difícil. Não é todo mundo que é Cláudia Raia, né? Que consegue fazer com que isso aconteça. É muito complicado. E na ausência da menstruação é realmente muito difícil. Hoje em dia existem técnicas de reprodução assistida. Mas aí, no meu caso, eu só prepararia o corpo dela. Mas com 47 anos e com a ausência da menstruação há mais de 1 ano, aí já vai entrar algumas deficiências, né, de hormônios, né, queda de hormônios. Isso nem favorece muito para a questão da gestação, né? Infelizmente não, lamento. Exatamente. Olha, para fechar aqui, olha, doutora, a dieta correta, né, trata doenças autoimunes, né, junto com a nutrição e também suplementos? Sim, e se trata. A gente tem vou citar uma que eu tratei essa semana. Eu recebi uma paciente, na verdade, há 1 mês e um pouquinho atrás, que eu falei com ela na estante, com tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Ela veio pra mim querendo engravidar. E a gente tratou a tireoide de Hashimoto dela e ela tá grávida já. Esse problema na tireoide, ela tava interferindo na... Sim. Tireoide é completamente inimiga ou amiga da fertilidade. Então a gente, se tem um probleminha de tireoide, ela ainda não tinha o hipotireoidismo nos exames, mas o marcador de anticorpo já indicava uma tireoide de Hashimoto em atividade, que a tireoide de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide. E a gente trata com alimentação e com suplementação, sim, como outras doenças autoimunes também, tipo fibromialgia, por exemplo. Se eu não me engano, é uma doença autoimune também. Isso, exatamente. Olha, vamos falar um pouquinho agora dessa homenagem, né, tá ganhando um prêmio, né, dos melhores, né, dos melhores do ano. E vai ser homenageado no The Oscar, né? O The Oscar tem uma parceria também conosco, né? Com a Rádio Cultura. A gente vai estar lá também, né? A rádio vai ser homenageada. E nos conte aí como foi, né? Receber essa homenagem, vai estar nessa premiação, como foi
né, ser indicada, né, como uma das melhores. É muito gratificante, até porque eu não sou de Serra Talhada, eu venho para Serra Talhada atender, vai fazer 2 anos ainda, e poder ter o meu trabalho reconhecido dessa forma é extremamente gratificante, porque eu sou uma nutricionista um pouco diferente, então ser indicada numa categoria em que eu sou um pouco diferente dos demais é extremamente gratificante, mostra que eu tô no caminho certo. Eu resolvi fugir um pouquinho da manada, mas mas isso é bom. É bom, ótimo, né? É ótimo. Isso dá um leque de oportunidades para as pessoas, né? E é isso, né? Tem que buscar, as pessoas têm que buscar menos remédios e mais coisas que possam, né? Como exemplo, alimentação, né? Algo que você faz todo dia, como ela colocou, você come todo dia. Você precisa se alimentar. E aí você vai ter só ajustes, né, necessários para te ajudar, né, na sua doença. Isso é importantíssimo. Me diga uma coisa, como é que faz então? Tem muita gente querendo saber como é que faz então para encontrar a doutora Carol Araújo, nutricionista, que é especialista na saúde da mulher aqui na nossa região, em Custódia, mas tem atendimento aqui também, né? Sim, aqui então em fica Serra à vontade. Talhada. Obrigada, Tony, desculpa. Fica aqui em Serra Talhada, eu atendo na Clifisa, na clínica de Dr. Denner, né? Que é o que as pessoas costumam Denner é meu falar. amigo, gente fina demais. Eu atendo lá na Clifisa toda quinta-feira. Eu atendo, na verdade, eu atendo nas quintas, geralmente 2 vezes por mês, mas depois da entrevista de hoje eu vou ter paciente toda quinta. Então toda quinta-feira eu vou Graças a Deus, graças a Deus. Toda quinta eu tô lá, se Deus quiser, na Clifisa, atendendo junto com a minha amiga Márcia Quirino, a esposa de Denner, uma pessoa de Deus na minha vida. E pra quem é da região e não quer se deslocar, tem a opção do atendimento online também. Eu faço atendimentos online e tem um resultado tão bom quanto presencial. A gente aqui gosta de estar perto, de olhar, de abraçar, enfim, mas o atendimento online tem um resultado muito interessante e eu também atendo nessa modalidade. O meu Instagram, pra quem quiser ir lá, dar uma olhada na minha vitrine, né? Que é o lugarzinho onde você vai ver, você vai com a minha cara. Eu tava hoje lá olhando. É o @Carol Araújo Nutricionista. Lá tem meu telefone, tem meus contatos e vai ser um prazer imenso poder cuidar da saúde da mulher usando o que a gente tem de mais precioso e que não dá para ficar sem, que é a alimentação. Muito bem. Só atende mulher? Só eu atendo homens apenas em caso de fertilidade, quando eu cuido do casal. Isso, é porque o danado do homem acha que não tem problema, viu? O homem não, o problema é da mulher. Tudo o problema é a mulher, né? Na infertilidade. Se eu for no médico um dia. Vai ficar logo lá, né, Sebastião? Não, tem que mandar fazer outro. Mas olha, é isso. Às vezes tem esse estigma do homem, o homem achar sempre que o problema tá na mulher, na parceira, né? Mas tá nele também. E aí tem que ter um tratamento importante, Uma estatística interessante. Quando a gente fala de infertilidade, é metade. Exatamente. É metade da mulher e metade do homem, até na questão da probabilidade. Não é só de um lado. Não. Geralmente é 30% da mulher, 30% infertilidade do homem, 20% dos dois e os outros 20% é aquilo que a gente chama de isca, que é infertilidade sem causa aparente, que geralmente é alguma coisa que a nutrição resolve. Então, se por acaso a medicina já te desenganou, você tem aí entre 25 e 30, até 40 anos a gente consegue uns positivos muito bacanas. Mas é bom tentar até 35, que é uma idade mais tranquila. Depois eu quero tratar desse assunto. Eu tenho um programa de saúde aos sábados, falando de saúde. E aí vou pegar seu contato e a gente vai marcar uma pauta. Acho que todo mundo tá querendo, quer não, gente? Uma hora aí a gente conversando com ela, porque o Sertão Notícias é mais suprimido aqui, né? O espaço, mas a gente fala aí 1 hora com ela, né? A gente vai estar com a agenda aberta pro programa para março. Vamos aproveitar que é o mês da mulher. Exatamente, já tá feito. Vou pegar só o contato dela aqui, né? Pra gente. Já tá aceitado o convite. Muito bem, coisa boa. Obrigado, viu? E parabéns uma vez pela indicação dos melhores do ano aí do The Oscar e essa homenagem que será feita, viu? Muito obrigada, Tony. Um abraço, minha querida.